bom dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E saúdo a todos com as palavras do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 e 15. Assim como Moisés, no deserto, levantou a serpente numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Ouçamos o primeiro hino desta manhã, por graça excelsa de Jesus. Excelsa de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver, a morte me livrou. A graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Queremos chegar diante de nosso Deus, fazer a Ele a nossa confissão de pecados. Curvemos nossa cabeça em respeito a Deus para orar. Senhor nosso Deus, Teu Filho Jesus Cristo derramou o Seu sangue para que nós pudéssemos ter entrada em Teu reino eterno. Dá que nós possamos nos arrepender sinceramente dos nossos pecados e reconhecer como é alto o preço que Teu Filho pagou para nos resgatar da perdição eterna. Por Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Amém. E a todos aqueles que se arrependem sinceramente e reconhecem que o sacrifício de Jesus é suficiente para pagar por nossos pecados e nos dar a salvação eterna, Deus perdoa e aceita. E anuncio esse perdão através das palavras de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Assim, anuncio o perdão através do sangue de Cristo, em nome de nosso Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.
Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Tu entregaste o Teu corpo à morte para que nós tivéssemos vida. Nós Te pedimos, alimenta-nos sempre com o pão da vida, com o cálice da salvação, para que sejamos saciados com a riqueza da Tua graça, para que possamos produzir os frutos do Teu Santo Espírito. Que Tua Igreja possa sempre celebrar a Tua ceia e recordar o Teu sacrifício por nós. Nós o suplicamos a Ti, que com o Pai e com o Espírito Santo vives e reinas de eternidade a eternidade. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração. Meu irmão, tu precisas falar com Jesus. Meu irmão, tu precisas falar com Jesus nesta tua solidão. Ele faz o convite, ele espera por ti, não o buscarás em vão. Ele estende a mão aos que vivem sem paz, pois compreende a sua dor. Aos cansados e aflitos convida a chegar, seja qual seu fardo for. Nicodemos de noite Jesus procurou, com a mente a duvidar. A palavra do novo nascer pela fé trouxe luz ao seu pensar. Madalena não pôde ao mestre falar, de vergonha e dor chorou. Compreendendo a linguagem do coração, o Senhor lhe perdoou. Os discípulos todos, qual Pedro e André, homens falhos, qual tu e eu, Recebidos foram por Cristo Jesus, atendendo o chamado seu. só Pilatos e Judas se foram vazios, e sem luz seguiu Caifás. Rejeitando a palavra do Filho de Deus, rejeitaram graça e paz. Meu irmão, tu precisas falar com Jesus, tu precisas de comunhão. Convivendo com Cristo e o povo seu, vencerás a solidão. E queremos ouvir o texto bíblico que serve de base para a nossa reflexão, de 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 a 21. Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgamos alguém. E se antes de nos termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com as regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho, já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta:
Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Esta a palavra de Deus para a nossa vida. E felizes somos nós se ouvirmos esta palavra, aguardamos em nosso coração e vivemos de acordo com ela. Amém. Irmãos em Cristo, eu começo as minhas palavras com a segunda parte do texto, que diz que Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo está fazendo com que os seres humanos sejam os seus amigos. Mas você pode me dizer, eu não sou inimigo de Deus. E eu respondo a você, sim, você é. Mas aí você pode me perguntar, como eu sou inimigo de Deus? E eu respondo, quando o ser humano estava no jardim do Éden, ele desobedeceu a Deus, traiu a confiança que Deus depositou no ser humano ao comer do fruto da árvore que Deus havia proibido. Foi aí que todos os seres humanos se tornaram inimigos de Deus. As palavras Adão e Eva, na língua hebraica, na qual o Antigo Testamento foi escrito, significam humanidade e vida, ou seja, a humanidade e a vida criados por Deus, traíram a Deus, se tornaram inimigos de Deus. Um crime, a Bíblia chama este crime de pecado. Um crime foi cometido. O crime, o pecado, é a traição. E este crime precisa ser pago. Mas ao invés de você e eu pagarmos por este crime, Deus deu o seu Filho para pagar por este crime em nosso lugar. É o que diz o versículo 21. Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados. E assim, se crermos no sacrifício de Cristo, temos novamente paz com Deus e nos tornamos novamente amigos de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 25 e capítulo 5, versículo 1 dizem isto: Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, se você, como falei no início da nossa conversa, já acreditava em Jesus Cristo, já acreditava que Ele fez o suficiente para pagar por nossos pecados na cruz, você agora pode me dizer, eu tinha razão, eu não sou inimigo de Deus, eu sempre acreditei em Jesus, minha mãe, meu pai me ensinaram no caminho da fé. E que bom que pode ser assim, que você, que eu, que nós possamos continuar a ser amigos de Deus. Que bom que Jesus Cristo fez
as pazes com Deus por nós, para que nós pudéssemos assim herdar a vida eterna. Se continuássemos inimigos de Deus, estaríamos perdidos para a eternidade. Agora, como amigos de Deus, pelo sacrifício de Cristo na cruz, podemos viver tranquilos. Como é grande a graça de Deus por nós. E eu gostaria de continuar a reflexão com a segunda parte do texto, que diz: agora que nós somos amigos de Deus pelo sacrifício de Cristo, não vamos mais usar as regras humanas. Aqui eu vou usar um exemplo de uma meditação que eu escrevi há alguns dias, o exemplo da construção. Este exemplo diz: quando você faz uma construção, para garantir que ela seja construída em ângulo reto, usamos o prumo e o esquadro. Caso contrário, tudo sairá torto, e ao colocar o piso ou então os móveis, veremos que estes não se encaixam nos cantos e que não estão nos seus exatos 90 graus e que as paredes estão tortas. A vida das pessoas também precisa de um prumo, de um esquadro, para que tenha retidão. Senão a pessoa terá uma vida torta, viverá fora do prumo. Temos tantos problemas familiares, pessoas com a vida destruída pelo álcool, pelas drogas, outros vícios, tantos problemas sociais, porque as pessoas querem construir a vida ao seu bel prazer, sem prumo, sem esquadro, sem orientação, sem valores, sem ética. O cristão, ao contrário, não faz nada como ele quer. Sua vontade é regida pela vontade de Deus, pelos ensinamentos de Jesus. Deus, Jesus, é o prumo, é o esquadro da vida do cristão. Mas aí você vai me perguntar: então não posso fazer o que eu quero? Eu não tenho livre arbítrio? Eu não posso escolher? E eu respondo: não. O cristão não pode fazer o que ele quer. Não tem livre arbítrio. Não pode escolher. Ele é submisso à vontade de Deus. Seu querer é escravo do querer divino. Não pode escolher. Deve obedecer a Deus. Os seus valores, a sua orientação, a sua ética é escrava dos valores divinos. Uma vez que eu tenho Deus no meu coração e minha vida, não sou eu que comando a minha vida, mas Deus que dirige o meu viver, as minhas decisões, a minha ética, o meu comportamento. Martinho Lutero chamava esta submissão a Deus de vontade cativa ou de servo-arbítrio. Se quisermos construir nossa vida pelas nossas próprias decisões, usando nossos próprios valores humanos, vamos construir uma vida em um mundo torto. É o mundo e a sociedade que você vê e que está aí com guerra, com ódio, com violência, com tráfico de drogas, destruindo a vida das pessoas, onde os valores errados é que são considerados certos e aquilo que é certo segundo a Sagrada Escritura é errado. Um mundo que está sem Deus. O erro das pessoas desde o início é a autossuficiência, e o que a Bíblia quer nos dizer com o relato da queda do ser humano em Gênesis 3 é justamente isso. O ser humano quis ser autossuficiente, não quis mais depender de
Deus, quando o ser humano comeu do fruto da árvore proibida, é isto que o ser humano quis ser. O que queria o ser humano? Justamente a autossuficiência, o ser igual a Deus. Não queria mais submissão, não queria mais obedecer, não queria ser cativo da vontade divina. E assim nós pagamos o preço com muito sofrimento. O hino intitulado Quaresma da nossa igreja diz em sua letra: Quaresma é tempo de meditação, sair do nosso individualismo, seguir Jesus, que é o caminho certo. Por isso, deixemos de lado a nossa vontade humana, olhemos firmemente para Jesus, o fundamento da nossa vida, da nossa fé, e sigamos os seus ensinamentos. Ele é o prumo, o esquadro para a construção de uma vida bela e feliz, com os valores divinos do reino de Deus e não com os valores humanos pecaminosos. Deus nos comande, Deus nos dirija e Deus nos ajude para que, firmes nesta fé, possamos permanecer firmes e submissos a Ele. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração, Em Nada Ponho a Minha Fé. E queremos fazer a nossa confissão de fé nas palavras do Credo Apostólico. Juntos dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. E assim que cada vez que nós dissermos em alta voz esta confissão de fé, nós nos lembremos que devemos ser submissos à vontade divina. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós ouvimos a Tua palavra escrita na Sagrada Escritura e ouvimos como Tu és bondoso para conosco,
através do sacrifício de teu Filho Jesus Cristo, o único sem pecado na face da terra, tu nos tornaste teus amigos. Ele pagou por nossos pecados para que isto fosse possível. E nos tornando teus amigos, tu nos dás a salvação, tu nos dás a chance de termos a vida eterna junto contigo. Obrigado por tanto amor. Assim, ó Deus, nós queremos pedir-te, dá que nós possamos ser gratos a Ti todos os dias da nossa vida, e que esta gratidão se traduza em uma completa submissão à Tua vontade em nossa vida. Que olhemos para a Sagrada Escritura e ali vejamos a Tua vontade expressa, e que nós possamos ser submissos a esta Tua vontade em nossa vida, que sigamos a Tua vontade, que nossos valores que nós temos em nossa vida, que a nossa ética, que as nossas atitudes sejam regidas pelos valores que estão na Sagrada Escritura, a Tua palavra que Tu deixastes para nós. Que Tu sempre sejas o guia, o prumo, o esquadro da nossa vida, para andarmos no reto caminho. Assim, ó Deus, ampara-nos sempre também, em meio às dificuldades. Mais uma vez, nossa cidade sofreu pelas chuvas. Ajuda-nos para que nós tenhamos força para reconstruir. Dá também ao poder público municipal, estadual e federal sabedoria para que possam tomar atitudes para prevenir, para que futuras chuvas torrenciais não venham a causar tantos prejuízos. É em nome de Teu Filho Jesus Cristo que nós agradecemos e pedimos. Ele que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E encerro a nossa celebração invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que a bênção de Deus Todo-Poderoso, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, desça sobre cada um de vós e vos ajude a ser submissos à sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje. Dá-nos esperança e paz. Dá-nos esperança e paz.